Olá, pessoal que está acompanhando a programação da Rádio Armazém. Estamos começando mais um Conexão Redflow Rádio Armazém, direto aqui das nossas redes virtuais, né? Já que estamos passando por momentos pandêmicos, não é mesmo? Eu sou Edson K, aqui da Rádio Armazém, estou em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hoje é sábado, dia 6 de junho, e lá em Londres, olha só, e lá em Lisboa está minha colega Stephanie. E aí, Stephanie, como é que tá? E aí, Edson, tudo bem? Olá a Tudo todos bem? os ouvintes da Rádio Armazém. Quase que você erra, foi por pouco, é Por Lisboa. pouco, a geografia tá meio embaçada, mas quase deu certo. Como é que tá aí a Redflow, a galera da Redflow aí? Então, Edson, estamos aqui, né, trabalhando muito, produzindo bastante conteúdo, fazendo diversas lives lá no canal da Redflow, também colocando muito conteúdo escrito, né, no site. E é isso, alimentando as redes sociais e tentando não parar para não surtar. É isso aí. Gente, hoje é o primeiro Conexão Redflow Rádio Armazém que a gente está fazendo via vídeo também, né? E a gente tem o maior prazer de hoje receber a galera do coletivo Catarse de Porto Alegre. Eu estou com o Gustavo e o Marcelo, nós estamos, né, Stephanie? Com o Gustavo e o Marcelo do coletivo. E aí, pessoal, como é que estão? Salve! Estamos aí de touca, com frio e também nessa função, cada um numa. Eu estou falando de Triunfo, não exatamente de Porto Alegre, deu uma fugidinha, né, também para dar uma aliviada da cabeça. Eu tenho essa sorte de ter a possibilidade de dar uma fugidinha assim, para um lugar que a gente tem espaço para além das quatro paredes do apartamento, então estou usufruindo isso alguns dias aqui. Região carbonífera. Tá perto o cheiro não é muito bom. O cheiro não é muito bom, mas... Tu tá perto da minha terra aí. Até da onde, Edson? Charqueadas. Ah, sim. Aqui pertinho, sim. Isso aí. E aí, Marcelo, como é que tá, meu? Eu tô legal, Edson. Seguinte, saudações para toda a galera que está nos ouvindo, nos vendo, os meus colegas, para a Stephanie, que está aí na Europa. Eu tô aqui em Porto Alegre, direto da quadríplice fronteira entre os bairros Glória, Teresópolis, Cascata e Medianeira. E aqui tá frio, tem Covid aí por tudo que é lugar. Pior que o Covid, tem uma política necropolítica fascista, neoliberal e o diabo 4 que antecede ao problema da pandemia. Mas a gente vai dando enfrentamento a tudo isso e vamos conversar um pouco sobre essas nossas atividades aí em plena pandemia. É para isso que estamos nos unindo, né? Nós, como mídias independentes, né? Rádio Armazém, Santa Maria, Redflow, em Lisboa, e a galera do Catarse, em Porto Alegre. Stephanie, alguma pergunta já para os guris aí? Então, acho que seria bacana que eles explicassem um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, né, para quem não conhece, o que é o coletivo Catarse e como, né, que se deu, pelo que eu li aqui, as pesquisas que eu fiz, vocês já estão aí na atividade, já tem quase 15 anos, né? Sim. Quase não, 15 anos. A gente, aliás, está bem perto dos 20 anos, esse ano está voando, que 20 anos dos 16 anos, esse ano está voando, né? Impressionante. Nós somos uma cooperativa de trabalho, né? A Catarse, ela começa lá no início, lá vindo de uma outra cooperativa, onde há uma dissidência ideológica, inclusive, dá para nitidamente notar isso, em que um lado não suporta o outro e faz de tudo para retirar esse lado. Eu não vou nem explicar quais são os lados, depois vocês tiram por... Não precisa explicar, né? Gustavo, a gente já sabe. Aí a gente tenta se manter, não consegue. Bom, vamos sair então e vamos montar a nossa própria história. E conseguimos fundar uma cooperativa com 7 pessoas. Na época lá, em 2004, permitia-se só 20 pessoas, e a gente faz todo... Ele travou. Eu acho que o Gustavo deu uma queda aí. Então eu sigo. Vai lá, Marcelo. Na época não tinha nenhuma assim... Era a velha lei do cooperativismo, que as cooperativas tinham que ser fundadas com 21 integrantes, né? Por uma questão de revezamento de conselho fiscal, diretoria e coisas do gênero, né? E a Catarse deu uma peitada junto com a Federação das Cooperativas de Trabalho aqui do Rio Grande do Sul. A gente foi em frente. À época, eu não era cooperado, né? Eu não sou um dos fundadores da Catarse, mas essa história é uma história bem legal, cara, porque logo um pouco depois, assim, alguns anos depois, essa lei foi modificada
E a gente tem um orgulho e um pouco assim de ser metido da nossa parte e dizer que a gente colaborou fortemente para alterar a lei do cooperativismo de trabalho aqui no Brasil. Hoje em dia é possível abrir cooperativas com 7 pessoas. Tá? Isso é importante porque, geralmente, as cooperativas de trabalho estavam muito vinculadas aos negócios no campo, né? Então, eram grandes cooperativas, né, de agricultores, de pecuaristas, de pessoal que trabalha com leite, com queijo, enfim, um monte de coisa. E o nosso trabalho é com comunicação. Então, não fazia sentido a gente ter uma cooperativa enorme quando, enfim, o importante para nós era ter aquelas 7 pessoas que conseguem fazer o revezamento legal, né, da diretoria, do conselho fiscal, do financeiro, e tocar o trabalho em frente. Então, foi isso. E durante esses anos todos, a Catarse começou a trabalhar fortemente assim com comunicação junto com movimentos sociais, tá? E fazendo jornalismo bastante ativo, bastante militante, né, eu posso dizer. A partir de um determinado momento, 2009 mais ou menos, a Catarse é de 2005, em 2009 mais ou menos, a cooperativa começou a ter um outro viés. A gente começou a trabalhar bastante com produção cultural também. É dessa época, 2009, 2010, o nosso primeiro grande edital para a realização de um documentário, que é o Grande Tambor, né? Um filme que está completando 10 anos agora, nesse ano, e trata sobre a trajetória da população negra no Rio Grande do Sul a partir do tambor de Supapo, usando o Supapo como um avatar, como, né, um meio para a gente contar uma parte dessa história, da trajetória do povo negro aqui no estado. Até uma desconstrução também da história do Rio Grande do Sul, né, Gustavo, né, Marcelo? Ah, sim, o Grande Tambor ele tem essa função, cara. Ele ajuda a jogar luzes assim numa série de coisas importantes. Uma delas que a gente acha muito importante é dar noção para as pessoas da importância do trabalho dessas pessoas para a construção econômica realmente do Estado. A gente sempre coloca o negro como uma parte fundamental na parte cultural, no alimento, né, na comida, na dança, na música. Não, velho. O trabalho, infelizmente, escravizado, e a escravidão aqui no Rio Grande do Sul ela foi muito cruel, tá? Muito longe do que dizem os historiadores oficialistas, né? A escravidão no Rio Grande do Sul foi muito cruel, era para cá, para as charqueadas em Pelotas e Rio Grande, que vinham os negros fugidos em outros lugares do Brasil, porque aqui eles não iam durar muito tempo, eles iam ter um trabalho muito duro, e a média de um negro, de uma negra escravizada na charqueada, era de apenas 5 anos de vida. Então, isso já dá uma dimensão da crueldade do que foi vivido e da importância desse trabalho dessas pessoas para erguer economicamente o Estado. Então, o Grande Tambor ele tem um pouco dessa missão, né? Acho que consegue cumprir uma parte dessa missão também. E, a partir disso, a gente começou a trabalhar também com ponto de cultura. A gente teve um ponto de cultura aprovado no edital, ponto de cultura e saúde, o Ventre Livre, aprovado no edital também daqueles de Cultura Viva, na época do Gilberto Gil, na época do Gilca Ferreira, a época em que saudades, felizes, éramos saudades. E às vezes não sabíamos, não percebíamos muito bem o porquê da felicidade. Era a época que, inclusive, se a gente está falando da população negra, né, foi a época em que rappers negros subiram a rampa do Planalto, né? Eu lembro quando o Lula recebeu o MV Bill, o Rapping Hood, né, através da mediação do Gilberto Gil, que era, então, o ministro da Cultura na época, né? E era subir a rampa do Planalto não só como um simbolismo, mas como para estar dentro dos ministérios, né? A gente tinha o ministro da Cultura negro, né? A gente tinha outras ministras também negras, né? Para tratar de questões fundamentais, né, para o nosso país. Mas, enfim, a partir disso, Gustavo Turque está retornando ao nosso convívio. Gustavo, eu estou naquela parte em que a gente está fazendo a transição da Catarse para o coletivo que trabalha com comunicação, jornalismo, junto aos movimentos sociais, enfim, para a parte que a gente começa a ficar na produção cultural, o Ventre Livre, já falamos bastante do Grande Tambor. E aí, se tu quiser dar um pouco do teu toque aí, segue o baile. Não, segue aí. Eu acho que essa é uma fase clássica nossa também, bem interessante, que a gente muda o panorama de ação nosso. A gente não muda para a produção cultural só porque a gente vê como um campo de trabalho ou porque está cansado do outro lado, mas não, vê como uma frente também
a se transformar, né? A se transformar a sociedade, ou investir nesse tipo de coisa, enxergando assim como que a gente pode agir também. É um momento também que é um momento da tal da blogosfera aqui no Rio Grande do Sul. A internet está expandindo no Brasil, né? Tem um monte de blog, um monte de jornalista, tipo Luiz Carlos Azenha, começa a investir bastante na internet, começa a se trocar bastante informação. Então, tipo, não que o jornalismo nesse momento independente estivesse saturando, mas estavam se descobrindo vários campos e nós estávamos olhando, cara, a gente pode trabalhar também de uma outra forma e também vendo que tem recurso vertendo também para essas iniciativas e também, podemos estar trabalhando documentários, né? O Grande Tambor vem dessa ideia, né? A gente conta a história do Rio Grande do Sul, né? O Grande Tambor é a história do Rio Grande do Sul sob uma perspectiva de apagamento, né? É um filme que para mim é marcante, assim, me transforma enquanto pessoa também e acho que é um marco no coletivo. Quando que foi lançado o filme? 2010. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse filme ele tá... Depois a gente pode até deixar, Edson, aqui os locais, a descrição, onde está disponível, quem quiser assistir, quem quiser procurar saber mais informações. Eu ia fazer a mesma pergunta da Stephanie, se o filme está disponível. Ele está disponível, está destacado numa playlist de documentários lá no canal do Coletivo Catarse. Aliás, a gente tem mais de 500 vídeos no nosso canal, né? E ele tem uma certa organização de playlists lá onde as pessoas que acessarem lá vão conseguir ver as variações do nosso trabalho na área do audiovisual. E a gente está passando também nesse 15º ano aí, entre outras coisas, uma reestruturação do nosso próprio canal, tanto é que o site nosso ele está fora do ar já há alguns meses, está sendo feita toda uma reflexão entre nós, que já vem assim de 6 meses, né, pelo menos assim, de como a gente vai se reordenar. A gente está investindo bastante nessa questão de podcast, né, na mídia rádio, né, na coisa de rede também, agora vamos começar a fazer essa parada de live também, usando essa estruturação aqui, nova, reordenação, que eu falei antes da gente começar a gravar, que para mim isso chega para ficar, né, mas o Grande Tambor tá lá, e ele tá fazendo 10 anos, né, Marcelão? Tá fazendo 10 anos e a gente tá montando uma programaçãozinha aí que, se a gente conseguir, vai vir coisa boa, né, Marcelo? É isso aí, eu já tinha comentado com ele sobre a importância do Grande Tambor para o coletivo Catarse. E, enfim, eu acho que o Gustavo ele fala uma coisa importante, né, quando ele diz que a Catarse começa a se voltar para o lado da cultura, é porque também a gente enxerga que, através da cultura, a gente tenta fazer aquela transformação mais profunda nas pessoas, na sociedade. É ali que está, né, ali que está incrustado a cultura de várias coisas que nos trazem problemas para a sociedade, como a cultura do machismo, a cultura do racismo, tudo isso que a gente está vendo. A gente viveu um momento de golpe político no país de uma maneira tão fácil e tão rápida. Para mim, a única explicação disso é que há uma cultura que permeiam as relações pessoais das pessoas, que elas não conseguem enxergar a importância de um determinado programa político no poder em determinado momento e acha que, bom, qualquer coisa ali, troca-se isso aí de uma hora para outra. As pessoas melhoraram de vida no Brasil por causa do seu próprio esforço, não tinha nada a ver com política isso, né? Isso é falta de consciência política, é falta de cultura política. Então, eu acho que nós trabalharmos essa área, é uma parte importante, né, Guga? A cultura é a mãe formal da educação. Citação do Grande Tambor, essa daí, hein? Zé do Pandeiro. Zé do Pandeiro em entrevista para nós, tá no filme. Cara, é muito interessante falar assim do filme. Acho que a Stephanie já linkou isso também. Vamos deixar o link, né, Stephanie, disponível do filme junto com o podcast aqui que a gente vai fazer. E é muito legal isso de falar também. Num programa passado, eu e a Stephanie, a gente até meio que comentou também essa história de desconstruir um pouco o que a galera conhece do Rio Grande do Sul lá fora. Assim como a história do Brasil também, que a gente aprendeu nos livros de história lá na escola, como chegou distorcido para nós, a história do Rio Grande do Sul também é distorcida, né? Sim, e cara, nesse momento que este momento agora específico, porque a explosão da luta contra o racismo, ela já vem de muito tempo, né? Acho que agora ela virou um fluxo midiático gigantesco, assim,
né, que conectou assim, as pessoas, acho que juntou com essa coisa de estar todo mundo também preso dentro de casa e uma coisa de aflorar, porque negros morrendo na mão da polícia ao vivo, na TV, isso nos Estados Unidos vai acontecendo há muito tempo e no Brasil também, né? E esse momento que tem muita gente, sim, tem gente embarcando nessa de uma maneira leviana ou até mesmo sem compreender, tem sim uma galera que está fazendo essa reflexão, né? Sempre tem junto disso, e eu acho que o Grande Tambor é uma boa oportunidade para quem quer entender um pouco do que é essa caminhada dessas pessoas que são escravizadas de um outro continente, trazidas violentamente para cá para trabalhar, e ainda mais no Rio Grande do Sul, que as pessoas acham que não tem negro, que não tinha negro, que não tinha tambor, que isso era muito pouco aqui, ou não tinha. Ah, tá louco, isso aí é ridículo, não é revolução nenhuma, isso é um processo de genocídio, sabe? Mais um processo de genocídio. E se a gente parar para pensar também, né, não só na história do Rio Grande do Sul, mas eu acho que da região sul toda do Brasil, tem uma questão que pouca gente comenta, que foi a Guerra do Paraguai também, né? Que trouxe estragos gigantescos, lógico, para a comunidade negra, mas para toda a comunidade, né? Da região, do país como um todo. E pouco se fala, né? Dessa guerra. E tem a revolta do Contestado em Santa Catarina, tem várias acontecendo meio junto. Vai lá, Marcelo. Eu ia comentar, fazer um link com o que a Stephanie falou, que, claro, a Guerra do Paraguai ela é uma guerra que tem um caráter étnico também, né? E fascista também. Sim, evidente que fascista. Total. Juntaram três potências ali para atacar um país menor. Enfim, claro que o seu ditador, né, foi quem provocou e tudo, mas, bom, enfim, o resultado disso foi um genocídio, foi um etnocídio, e a gente não pode esquecer que a maioria do povo paraguaio tem origem autóctone, né, guarani, é indígena, né? Nesse ponto, a Catarse também conseguiu produzir um documentário chamado Carijo, que joga também luz à importância da herança guarani, da herança caigangue, da herança dos povos indígenas no Rio Grande do Sul, numa coisa assim tão prosaica do nosso dia a dia, que a gente está vendo ali no vídeo o Gustavão. Quer dizer, no Rio Grande do Sul tomar mate é uma coisa assim que todo mundo faz, em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, seja no escritório, seja no estúdio com uma banda de thrash metal, seja nas esquinas, né? O mate é da nossa cultura. E esse mate é uma herança guarani, ele é uma herança caingangue, ele é uma herança indígena, né? E esses indígenas também foram massacrados e estão ainda sendo massacrados pelo sistema vigente. Enfim, e eu acho que a gente busca lá nas guerras guaraníticas, né? Que a troca de territórios entre Portugal e Espanha, né, que causam um massacre nas missões, no território das missões, que vinham do Rio Grande do Sul até o Paraguai, pedaço da Argentina, né? E, claro, a Guerra do Paraguai como desdobramento disso, e ainda hoje, esse problema seríssimo, né, que é um genocídio dos povos indígenas mesmo no Brasil. Então, a Catarse também, em determinado momento, consegue contar uma parte da história do Rio Grande do Sul através de um documentário chamado Carijo. A gente tem outros planos para seguir contando essa história, mas, enfim, na frente a gente consegue fazer isso, né? Como que vocês estão, por exemplo, ontem eu tive a oportunidade de bater um papo lá no canal da Rede Flow com o Humberto Matos, ele é professor de história, ele tem um canal chamado Saia da Matrix. E a gente estava conversando justamente... Tô ligado. A gente estava conversando justamente sobre essa questão dessa falta de... Além da falta de consciência de classe entre as pessoas que trabalham, né, na área da cultura, enfim. A gente também estava falando desse momento que a gente está vivendo agora, em que cultura e educação são praticamente tomados por governos autoritários, né? Porque, como a gente estava falando no início dessa conversa nossa, a cultura é uma forma, ela é um agente de transformação social importante. E quando a gente está sobre governos autoritários, tanto a cultura como a educação são as primeiras coisas que eles se apropriam, principalmente o cinema, que é aí uma área aí onde vocês têm já um grande conhecimento. Vocês já pararam para refletir, já conversaram em relação a futuro, como que vocês estão vendo essa desvalorização da cultura e
essa tomada desse governo fascista em cima da produção, tanto do audiovisual como cultural, né, como um todo, tanto literatura, cinema, música. Vocês já conversaram sobre isso? Vocês têm planos para o futuro? Como que está essa questão aí para vocês? Foi eu, Marcelo? Uma coisa assim que tem que colocar, assim, primeiro, sempre foi problemático isso no Brasil, né? Desde que eu começo a fazer filmes lá na faculdade já, né? Entro na faculdade já voltado para isso daí, então 98, 99, já entro, já faço estágio na área do cinema, do cinemão aqui de Porto Alegre naquela época, da turma do Jorge Furtado ali, e vou indo, vou fazendo, e a minha atuação principal profissional acaba sendo audiovisual até hoje, assim. E desde aquela época já era possível observar que, bom, mesmo tendo dinheiro público, ele era voltado para nichos, para guetos, né? Não era qualquer um que conseguia ou vencer editais, ou os editais eles eram bem direcionados para grupos grandes, ou as leis de incentivo, quando a gente tentou lá no início, lá na outra cooperativa, até tentar acessar alguma coisa de lei de incentivo à cultura, tu sentava com o departamento de marketing das empresas. Então, tu entendia que a lei de incentivo à cultura, na realidade, era para fazer propaganda para as empresas com dinheiro público, né? Aí tu começa a ver essa série de dificuldades, aí tu começa a ver aonde que o cinema está sendo produzido, na Globo Filmes, em várias outras produtoras médias e grandes que estão dentro do esquema comercial e, na boa, do toma lá da cá também, dessas questões aí. Comercial e ideológico, né, Gustavo? A ideologia sempre seguindo junto, assim. Tá. Aí vem e entra o governo Lula. Tá? O governo Lula realmente ele faz uma pulverização de recursos, Gilberto Gil, principalmente com a questão dos pontos de cultura. Há uma revolução no Ministério da Cultura, com um orçamento que sempre continuou sendo pequenininho. Eles não fizeram nenhum aumento orçamentário. O orçamento do Ministério da Cultura continuou sendo de 0, algum ponto por cento, entendeu? Do orçamento geral. Só que o que eles fizeram? Eles começaram a setorizar e a pulverizar com cultura digital, e aí produção cinematográfica, vídeo, audiovisual, o que queira, isso Brasilzão afora. E nós entramos nessa daí. Isso catapultou. Então, o que para nós, para essa galera lá que fazia com 1 milhão, 10 milhões, a gente faz com 100 mil. Outras pessoas fazem com 50 mil. Junte-se a isso uma queda do dólar também, uma estabilização econômica, rolou uma parada de não se cobrar mais imposto de equipamentos audiovisuais também, começou a entrar máquina fotográfica DSLR, de alta qualidade, não estava mais só na mão de grande... Bom, a gente entrou nesse flow, usando o Red Flow, né? Entramos nesse flow também aí, e isso foi, a gente participou de edital que a gente vai para o Rio de Janeiro, feito pelo FRJ, em que estamos sentados com 90 pontos de cultura do Brasil inteiro, que vão fazer uma produção, aliás, 40 pontos de cultura do Brasil inteiro, que vão fazer cada um 8 filmes. Isso saiu um box com 3 DVDs, com centenas de filmes, setorizados, tematizados, é o Lab Cultura Viva. Sensacional, é sensacional. Eu não consegui assistir todos ainda, mas é um processo sensacional. É demais, assim, é um retrato. Isso tudo vai. Aí o que acontece dentro desse governo? A gente começa, queremos mais. Isso não pode ser só número, Começa a dar as melancias começam a se ajeitar nesse andar dessa carruagem e esse recurso começa a verter só para os mesmos de novo. Começa a guetizar de novo, o governo Dilma diminui esses recursos. Vai lá, Marcelo. Poxa vida, os pontos de cultura, muitos deles, pontos de culturas lá no interior da Amazônia, no interior do Mato Grosso, no interior do Rio Grande do Sul, pessoas que promovem a cultura, quando ele se vê, quando muda do governo Lula para o governo Dilma, a gente tem a necessidade de começar a fazer prestações de contas como se tu fosse uma mega empresa prestando contas para um edital público, assim, daqueles terríveis. Zilionário. Então, tu vê, começa a haver
uma apropriação desses recursos de modo a dificultar eles de novo de chegar na ponta. Isso é uma parte de um processo que acaba resultando depois, anos depois, lá no golpe, né? Porque as pessoas começam a ficar desesperançosas mesmo dentro de um campo político que tinha as enxergado, né? Estava promovendo a sua valorização, enfim, a sua visibilidade, mas também em determinado momento aquilo há um choque dentro do governo, os famosos, né? Famosos choques e luta, disputa de poder dentro dos governos e tal. Então tem coisas que aconteceram mesmo dentro do governo do PT. E é mais ou menos, desculpa te interromper, mas é mais ou menos nesse momento que começa aquela demonização da Lei Rouanet, né? Que foi uma coisa que prejudicou muito a classe artística, né? Isso é pura ignorância também, né, Stephanie? É impressionante essa demonização da Lei Rouanet e do processo cultural como um todo, assim. Mas é importante, assim, que mesmo nesse processo em que o segundo governo Dilma, a classe cultural, de pontos de cultura, pelo menos as pessoas que a gente está se articulando numa rede que é nacional, começa a se articular. Agora nós vamos para cima. Aí a Dilma bota a Ana Buarque de Holanda, que acaba, por exemplo, com uma discussão que a gente está fazendo nacionalmente, que vem avançando, que é com relação a direitos autorais, copyright, não sei o quê, e utilização de Linux, de ferramentas livres. Ela simplesmente acaba com isso. Quando bota a Ana Buarque de Holanda para o setor cultural, para nós que trabalhamos e militamos nessa área, porque a nossa existência é uma militância também, né? Pô, aquilo ali é quase que uma declaração de guerra, né? E a gente estava numa rearticulação de, agora vamos para cima desse governo, mas mesmo assim tinha coisas que vinham rolando. Tinha articulações que vinham do federal para o espaço estadual e vinham para o municipal e tinham alternativas. Já tinha autarquias como o IFAM, por exemplo. Os 2 filmes que a gente produziu, esses 2 documentários, foi através do IFAM, né, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, no Departamento de Patrimônio Histórico Imaterial, Patrimônio Imaterial, né, que aí foi o Grande Tambor e o Carígio. Quando entra, dá o golpe, não é nem o Bolsonaro, é o golpe em 2016, zera, corta, acabou, já 100%. Era. E a gente está fazendo para fazer uma diferenciação, só para dizer assim que, a gente não é militante de nenhum partido. A gente está apenas fazendo um resgate de uma história que aconteceu que nós vivenciamos fortemente, tá? É bem diferente tu dizer que tu está nessa disputa política, né, e que tu discorda, eles discordam, tu está fazendo a disputa política do momento que a gente viveu depois do golpe e vive fortemente agora, que é simplesmente assim, não há discordância, eles querem te matar. Isso aí. Aí é diferente, eu estou discordando de ti, vou fazer prestação de conta. Exatamente não, isso. Não, agora é o seguinte, velho, agora o discurso é nazista e quero te matar. É a política da eliminação, né? Não tem mais filiação. Isso vem com o Temer. Isso não é o Bolsonaro. É ali. Fala, vai cair, né? Vamos aproveitar o recorte aí, vamos trocar o link que o nosso tempo expirou dessa primeira parte aí. Na sequência, a gente já está voltando com o bate-papo com a galera do Catarse. Maravilha. A Stephanie que faz a mão, ela que é profissional, ela que é a ninja aí do... Não, mas vai cair o link agora. Ativista. Edson, vai cair o link, aí vai renderizar aí para você o vídeo. Tá. Aí assim que renderizar, eu já te mando o outro e você acessa. Tá? Beleza. Estou aguardando o link então, tá? Give-me. Vou entrar no manda pro Marcelo, e Marcelo, tu tá naquele grupo do... Vamos lá, de volta então com a galera do Coletivo Catarse, dando sequência na resposta aí, rapaziada. Então, a gente estava falando da reflexão toda em cima da produção audiovisual, cinema, essas coisas, produção cultural como um todo, porque isso aí não é só no audiovisual, a gente está falando, porque também é um campo dos principais que a gente está agindo, mas eu levo a pergunta da Stephanie como uma reflexão geral da política de cultura no Brasil. E aí, pós-golpe, quando há aquele... encerra-se a política, né, elimina-se, e não é só no Ministério da Cultura, isso acontece no Ministério do Ambiente, que é com que várias instituições que a gente está trabalhando começam a morrer, vinham morrendo à míngua a partir da nova política econômica do segundo governo Dilma, e quando há o golpe, simplesmente são jogadas no valão da pobreza, né? Literalmente encerra-se, estão tendo que buscar até hoje recurso do exterior para continuar vivendo, né? E a gente que estava
juntando migalhas para transformar essas migalhas em um pedaço de pão, um pedaço de bolo, ou para que isso pudesse evoluir. A gente nem queria o bolo, eu digo a gente como um movimento geral da cultura, né? Os pontos de cultura, por exemplo, ninguém queria acabar com o outro tipo de comunicação, outro tipo de cultura que se vinha se fazendo, mas só queria garantir esse espaço e que isso evoluísse um pouquinho mais, assim, sem grandes detrimentos a outras iniciativas. A gente se encerra essas migalhas, se limpa, se faz uma profilaxia bem naquele sentido capitalista deles e ainda se dá veneno. Agora, com o Bolsonaro, então agora é o seguinte, vocês vão morrer. Vocês não podem mais existir. Não é mais uma questão assim, não é uma questão de deixar morrer a míngua ou então tentar fazer com que as iniciativas parem ao natural. Não, agora a tentativa é uma morte total. Não, e dar veneno, e fazer e criar subterfúgios, criar ferramentas para te eliminar. Entendeu? A gente hoje consegue se manter porque capilarizou, tu consegue se segurar no município ou no estado, mas se depender do âmbito federal, se te descobrem, entre aspas, tu vai morrer, entendeu? E esse é o cenário que a gente está vendo, e na boa, eu não vejo nem que o Bolsonaro caia, eu não vejo nenhuma perspectiva de evolução desse quadro, que esse é o, na minha opinião, esse é o plano da Rede Globo e congêneres, entendeu? Não é o plano do Bolsonaro. Posso fazer só mais uma pergunta aí, Marcelo? Se você quiser responder. Saca a ficha. Que está tendo aí uma grande divergência, pelo que eu estou percebendo também nas redes sociais, até depois de uma fala que o próprio Emicida fez, porque amanhã muita gente convocou, né, manifestações, mas aí está uma divisão muito grande por causa da questão da pandemia, se deve ir ou não deve ir. Aí tem a gente que fala que é um suicídio coletivo, mas tem muita gente também falando que o Bolsonaro já estava fechando o regime, independente de ter coronavírus ou não, e que se a gente também ficar com medo, enfiado dentro de casa, as pessoas, os trabalhadores, por exemplo, que estão tendo que ir trabalhar, eles estão sendo expostos, independente se houver manifestação amanhã ou não. Como vocês estão também, queria já perguntar para o Marcelo e emendar essa pergunta aí com o complemento que ele ia fazer em relação ao que o Gustavo estava falando. Buenas, eu vou acabar focando mais nessa tua pergunta, porque isso é um assunto que tem mexido bastante comigo, tá? Eu realmente acho muito importante esses contra-atos que estão rolando, porque a gente precisa fazer um resgate aqui para a nossa audiência. Ninguém do campo democrático estava indo à rua em épocas de pandemia, fazendo ajuntamento ou fazendo qualquer tipo de enfrentamento. Estávamos todos seguindo as normas e, inclusive, debatendo e se colocando fortemente contrário aos movimentos liderados pelo grande empresariado, pelo médio empresariado e pelo pequeno empresariado nas cidades, que acham que o seguinte, mais importante do que as pessoas é manter vivos os CNPJs. Não é verdade que nós, do campo democrático, estivéssemos promovendo qualquer tipo de situação dessas. No entanto, o que observávamos e observamos semana após semana, durante muito tempo, são aglomerações e atos de verdadeiros fascistas pedindo intervenção militar, fechamento dos poderes legislativo e judiciário e, enfim, colocação de Bolsonaro como o neo-Mussolini, tá, brasileiro. Ao observar esse tipo de ação... Isolado isso aí, Marcelão. Isso é isolado, cara. Cara, olha só, não apenas parecia que essas pessoas estavam sozinhas no Brasil e que isso era um desejo de parte da população, como eu sou obrigado a lembrar que essas pessoas cometeram atos de violência. Tá? Aqui em Porto Alegre, brutamontes vestidos de verde e amarelo bateram, espancaram uma menina, uma atriz, que foi se manifestar livremente contra o ato deles. Essa menina foi espancada, ela e mais 2 colegas delas, tá? Pessoas que não sabem nem como reagir a um ato de violência, certo? São pessoas que não são preparadas para aquele tipo de coisa, elas são preparadas para fazer arte, para fazer intervenção cultural. E elas não estavam lá nem para isso, na verdade, né, cara? Não, elas fizeram um ato absolutamente legal e justo contra o ato dos fascistas, tá? E foram espancadas sob o olhar complacente de brigadianos, de policiais militares e de policiais da PE.
esses brigadianos, esses soldados da PE, foram complacentes com a violência dos fascistas em cima de pessoas indefesas. Tá? Um pouco depois, alguns dias depois, um grupo de enfermeiros e enfermeiras foi na frente do Palácio do Governo fazer um ato legítimo, democrático e pacífico. Foram afrontadas e violentadas novamente por fascistas. Certo? Então, quando esse campo que sai à rua buscando democracia e, principalmente, mostrar para todo mundo que não, os fascistas não são nem perto da maioria do povo brasileiro e eles não estão sozinhos na rua. E eles não vão ter mais liberdade para bater e violentar ninguém na rua, sem ter a reação adequada a esse tipo de ação. Então, a gente sabe perfeitamente os riscos que está correndo, mas aí eu sou obrigado a dizer que se a pessoa, de livre e espontânea vontade, se mantiver o máximo de tempo seguro, cuidar da sua saúde e da saúde dos outros. Eu não estou falando para uma pessoa que tem problema de saúde ir para a rua, eu não estou falando para uma pessoa que more com pessoas que têm problema de saúde ir para a rua, e nem para ir fazer ajuntamento na orla do Guaíba para tomar chimarrão e beber cerveja. Né? Estamos falando de ir dar enfrentamento a um golpe fascista que caminha a passos largos nesse país. Então, eu respeito muito a opinião de todos os colegas e as colegas que dizem que não é o momento de ir para a rua. Eu penso ao contrário. Esse momento já passou há muito tempo, certo? Há muito tempo que essa gente pensa que anda e faz o que quiser dentro do país sozinha. Não, acabou. Esse momento acabou. Eles terão o enfrentamento necessário para qualquer ação que eles tiverem na rua. O Emicida até que veio com essa fala, né? Ele fez um vídeo, mas ele está sendo contestado até por próprios movimentos negros, né? Que são a favor de irem sim para a rua amanhã, né? Eu acho legítimo. Eu acho que a principal crítica dele, além dessa questão do coronavírus e tal, também é que, assim, a gente tem um exemplo muito claro do que aconteceu em 2013, né? Pautas foram esvaziadas, pessoas se infiltraram, então aí o que era uma briga legítima no início virou uma bagunça e depois foi tomado pela direita e pela extrema-direita que conseguiu observar a insatisfação popular e tomar o controle da situação. Então, eu acredito também que é uma mistura, é o medo da Covid, é o medo também de se perder a linha e tudo que for feito amanhã está lá na capa do jornal sendo criminalizado. Eu acho que também passa por esse lado da questão tática, né? O que vamos fazer? Como vamos fazer? Estamos preparados para isso? Porque o Bolsonaro falou que a ala dele não é para ir para a rua, que é para todo mundo ficar em casa. Por quê, né? Por quê? Porque está se planejando uma carnificina. Eu acho assim, ó, eu sinceramente, isso é um pensamento que a mim vai para um lado e para o outro, assim, é muito fluido dentro de mim isso, assim. Mas eu concordo com o Marcelo que eu acho que as pessoas elas não podem deixar e abandonar suas lutas. E aí os movimentos antifas e outras pessoas que venham a se posicionar e se arriscar de estar na rua, eu, enquanto cidadão, eu os apoio. Isso não quer dizer necessariamente que eu vou também estar naquela frente. Eu acho que existem várias outras frentes que a gente pode estar lutando e que são tão importantes quanto. Mas eu acho que o xadrez da rua, ele não pode deixar de existir. Eu acho que a gente não pode deixar. Então, que esses movimentos estejam bem cientes que está sendo planejado algo a acontecer, se não neste domingo, num outro momento. Tanto pelo precedente histórico que a gente tem de 2013, quanto pelo que a gente está ouvindo agora durante esta semana. É o que o Bolsonaro está falando para os movimentos que o apoiam, que é, por exemplo, eu ouvi aqui num programa da Rádio Guaíba, que é aquela pessoa que eu não sei como é que é extremamente preparada, mas é um absurdo que se eleja deputada federal, tal de Bia Kicis, né? Todo o discurso dela, toda a fala dela, vai dando indício de que algo está sendo planejado. Então, é a criminalização, é a utilização de termos como black bloc, dizer que a Antifa é organização terrorista. Existe um discurso legal, legitimado e institucional se encaminhando para uma justificação de violência policial ali adiante. Semana passada a gente já viu ser flagrado, como a gente viu durante as manifestações de 2013 que se seguiram. Tem muitas imagens de P2 no meio das manifestações, jogando pedra na polícia
de 2013, isso, e correndo para trás da linha da polícia, porque eles estavam ali para tumultuar, para fazer a justificativa da violência policial. Isso a gente viu agora, recente, na Paulista. Foi flagrado isso. Eu queria te perguntar depois, para ambos, tanto para você como para o Marcelo, em relação ao Leonel Hadi, que é um policial aí que ganhou destaque, né? Eu até entrevistei ele, tive a oportunidade de falar com ele 2 vezes, que ele ganhou um destaque por ter um posicionamento antifascista, né? E aí, essa semana também rolou essa polêmica o envolvendo, né? Porque muita gente acha que não dá para ser antifascista e trabalhar numa corporação completamente fascista. Sim. E aí ele até publicou, né? Fez uma publicação do livro, né? Do Manual Antifascista, e o próprio autor do livro respondeu para ele falando: não, não, não. Se você realmente quer ser um antifascista, você tem que abandonar a corporação. Se vocês puderem também falar sobre isso. É uma boa. Só para completar, então, eu não acho que a gente tenha que perder os campos de luta. Eu só acho que eles não podem se antagonizar, que é o que parece que está acontecendo na questão tanto do Leonel Hadi quanto na questão do Emicida. Entendeu? Não tem por que esses movimentos se antagonizar. Mano, vocês querem ir para a rua, se cuidem. Se cuidem e entendam esse contexto e entendam que vocês vão ser alvo, entendeu? Vão ser alvo de esquematização, vão ser alvo de trairagem que vai estar infiltrado. Isso é óbvio. Essas pessoas que vão para a rua, esses movimentos antifas, ou os movimentos de frente de trabalhadores, que vão estar ali que fazendo essa contra-revolta, que é esse contra-movimento, que vão disputar esse ambiente, precisam ir com a consciência de que isso vai acontecer, entendeu? Que isso vai acontecer, eles precisam estar preparados para isso. Beleza. Agora, não antagonize quem está fazendo também outro tipo de reflexão. Acho que esses movimentos têm que andar juntos. E, para mim, o que está acontecendo em Sejando, isso aí passando para o Marcelo, para o Leonel Hadi, que é alguém que a gente também acompanha há um tempo, já participou de alguns heavy hours com a gente, né? Eu sigo ele no Twitter, não só ele, mas outras pessoas que eu conversei já, tanto no heavy hour quanto em outros lugares, eu também tinha essa visão de que, policial antifa, mas é um outro campo de disputa, cara. Se a esquerda não faz a disputa lá, ele usou uma frase muito louca numa das nossas... Muito louca, não, uma frase muito inteligente. A esquerda não quer disputar esse campo, a direita está tomando conta. E, na realidade, quem é que depois dá tiro, quem é que dá bala, quem é que depois mata, que reprime? É a polícia. Está toda ideologicamente alinhada à direita. Então, acho que uma figura como Leonel, entre vários outros que tem, que não é só ele, isso não se resuma os policiais antifascistas, só o Leonel, o esquerdista, só o Leonel, existem muitos. É que ele se posiciona mais, né? Ele não, dá mais que ele botou, ele escolheu esse campo de luta para ele, e eu o respeito. Inclusive, na última entrevista que ele deu aí, que ele está numa briga com um deputado fascista aqui do Rio Grande do Sul, que é o Irigaray, que é do PSL, tá? Que tá pegando no pé dele, tá inclusive perseguindo ele. Eles fizeram não um debate, mas fizeram ponto contra ponto também na Rádio Guaíba, eu ouvi. Quando terminou o Leonel, para mim, o Leonel Hadi, ele tem obrigação de se candidatar a tudo que é cargo, vereador, não sei o que, tudo que é eleição, porque é o campo de luta, de disputa que ele se colocou. Agora, ele não pode antagonizar a galera que está indo para a rua, ele pode gerar a reflexão. Se ele antagonizar e dizer, galera, vocês não podem porque não sei o que, bom, daí é outro campo de disputa, de discussão. Porque muita gente estava falando que ele meio que deu a entender de que ele ia entregar pessoas que depredassem as coisas durante as manifestações. Isso é distorção. Duvido que ele fosse fazer isso. Há um problema que eu identifico, que é o seguinte, são tantas coisas, né? Tantas coisas aí dentro dessas falas todas. Infiltração por parte da direita em movimentos legítimos de trabalhadores e de esquerdistas existem desde sempre. Isso é uma tática... Rio Centro. Sempre houve. Né? Isso aí é só buscar historicamente, vai ver que isso acontece, e é certo que já aconteceu e vai acontecer. O que eu acho que esses movimentos que vão para a rua amanhã precisam realmente estar organizados para se protegerem e conseguirem identificar quem são esses elementos infiltrados. Tá? Sei que eles estão ali, e sei também que a galera que está indo para a rua está ligada no que está acontecendo. Quando a gente fala de um elemento que nem o Leonel Hadi, ou de tudo isso que a gente está vendo, de um dia para o outro, o Brasil coalhou de antifascistas de diversas vertentes, cores,
E aí aquele pessoal que, enfim, é antifascista há um bom tempo e deseja manter o monopólio do antifascismo para si, para seus grupos, porque, afinal de contas, uma pessoa, um homem com uma dor é muito mais elegante, diria o Paulo Leminski, né? Eu quero essa dor só para mim, eu não quero dividir essa dor com mais ninguém. Não, meus amigos, sejamos democráticos. Nesse momento, até a Xuxa antifascista me serve. Depois nós podemos ir para a disputa do campo ideológico, para a disputa do campo econômico, né? Se nesse momento o banqueiro lá está querendo derrubar o Bolsonaro, eu acho importante, cara, porque o banqueiro foi quem colocou o Bolsonaro ali, ele vai querer botar outro cara ali no lugar. Bom, vamos brigar depois com outro cara, porque realmente o que está se avizinhando é um regime de exceção, talvez a pior que a gente possa ter vivido, porque os militares de 64 não eram nazistas. Muitos militares de 64 eram nacionalistas. Nós não temos nada parecido com 64 dentro desse governo do Bolsonaro, dentro desses grupos do Bolsonaro. A gente tem alinhamento com neonazistas ucranianos, a gente tem alinhamento com supremacistas brancos, nós temos alinhamento com a KKK, com a Ku Klux Klan, nós temos alinhamento com o que de pior tem de entreguismo, de tudo que é brasileiro para os Estados Unidos. Ou seja, não tem nada parecido com 64. Então, nós precisamos realmente dar um enfrentamento nisso agora, e eu acho que o papel do Leonel Hadi é um papel importante. Ele vai ter que ter paciência e sabedoria para aguentar o contraponto também do pessoal que é antifa e é anarquista há muito tempo nessa luta, e que, bom, tem todos os motivos do mundo para ter problemas com as instituições do Estado, sendo a polícia a ponta de lança da opressão do Estado e dos grandes proprietários em cima do povo pobre. Maravilha, tem que ter sabedoria, tem que ter política. Eu imagino que ele tenha sabedoria e política para poder lidar com isso, certo? Ao mesmo tempo, dentro do nosso campo, do pessoal que, enfim, é mais anarquista, é mais antifascista há bastante tempo, eu acho que está na hora da gente ser um pouco mais generoso e abraçar o antifascismo que existe dentro de cada um de nós. O Foucault já disse que todos nós carregamos nossos microfascismos, né? Pois vamos, então, botar à tona os nossos micro-antifascismos. Então, esses micro-antifascismos da Xuxa, do banqueiro, do não sei o quê, eles me servem nesse momento. Eu acho que eles devem servir para a nossa luta. E depois a gente trata de continuar a disputa num campo um pouco mais sereno e menos violento. Eu sou um pouco mais radical. Eu não me serve a Xuxa antifa. Fascista, antifascista, para mim não serve. Eu acho que eu sou mais lulista nesse momento, assim. Eu acho que não vou assinar documento, não vou ir para a rua com quem depois vai me dar rasteira. Mas isso é um percentual da nossa disputa ideológica, reflexiva aqui, que eu acho que ela não prejudica o movimento de antítese ao Bolsonaro e ao fascismo. Ela vai prejudicar quando ela se introjeta na gente e faz com que nós, que somos militantes, amigos, companheiros históricos, passamos a não ser mais, né, porque a gente se degladia. Isso eu vejo desde o movimento estudantil dentro da esquerda, sabe? Essa coisa. A discussão assim. É válida, né, Gustavo? A gente claro. Ô, Marcelo, temos que ter liberdade, sabedoria, maturidade para fazer essa discussão num nível que seja legal, num nível que não cause uma ruptura entre nós num momento tão delicado. E é importante dizer que o Leonel Hadi, ele é policial civil. Ele não é brigada militar, ele não é policial militar. Ele teve num heavy hour com a gente, que teve representante da brigada militar, que a gente estava falando, e da Guarda Civil Metropolitana aqui de Canoas, né, que a gente, Guarda Municipal, né, então a gente pegou esses 3 campos de polícia, e o brigadiano disse que o policial é treinado para ser fascista. E o Hadi corroborou, conversou, não contrapôs esse tipo de coisa. A gente fez uma baita de uma conversa. Quem quiser, acessa lá a página do Heavy Hour, lá no Mixcloud, procura lá entre os 94 programas, tem uns 2 sobre polícia antifascista, e pode ouvir bem o Hadi ali, e ele está muito claro na posição dele. Eu não acho que ele é sectário. Ele só é um cara que tem uma luta em glória, que eu acho que é dentro dele. Eu já falei para ele que eu quero chamar ele de novo, já mexi com ele, olha, nós vamos fazer um outro Heavy Hour. Eu também. Porque eu falei para ele. Ele é um cara que aceita numa boa ser colocado na parede, entendeu? A gente já fez isso com ele dentro do estúdio também, e eu disse, isso é uma luta em glória, tu tá indo contra a lei, tu tá lutando com a lei embaixo do teu braço, que ele é um cara militante da lei, é só ver ele. Como é que fica esse dilema dentro de uma pessoa assim, né? Eu também tive a oportunidade de falar com ele, eu entrevistei ele no início do ano,
que a gente pegou mais um lado ali da ascensão de células nazistas, né? E como a Red Flow tem uma pegada cultural, Imagina! A gente estava falando dos festivais, né? Porque ele foi um dos policiais que investigou lá o festival nazista, né? Que ia rolar. E na Red Flow a gente recebe muitos ataques de neonazistas brasileiros, principalmente depois da divulgação de um vídeo que eu fiz, denunciando um cara aí do Black Metal, que tinha um canal Sim. onde ele pregava ideais supremacistas, enfim. Imagina Gente, tu ter um cara como esse no teu lado, como Leonel Hadi. Ninguém na polícia ia fazer isso. Ele expôs a Sarah Winter essa antes dela ir para Brasília fazer essa palhaçada. Ele tá falando dessa mulher. Ele vai na casa desses vagabundos aí, pega eles pelo cangote e bota eles numa delegacia, que é o que ninguém faz. Saca? Com a lei embaixo do braço. Ele enquadra os caras na lei, porque se não é ele, imagina tu não ter gente dentro da polícia que nem ele. Pessoal, como é que a gente não vai apoiar isso aí? Bom, tô vendo gente, que no final. Olha, a conversa está muito boa, mas assim, eu vou ter que deixá-los. Porque falando em manifestação, aqui também tem manifestação e eu vou ter que fazer a cobertura daqui a pouco lá. Então, o papo está muito bom. Eu queria até, Edson, se for necessário, a gente fazer uma nova conversa, porque eu acho que a gente tem muita coisa para falar, falou pouco. Então, assim que vocês estiverem à disposição, vamos trocar mais ideia. E muito obrigada por terem vindo falar com a gente hoje. Muito obrigado. Amanhã vai ter ato aqui no Brasil, em Porto Alegre e tudo. Dá pra gente combinar a repercussão disso depois com vocês, tá? Eu vou sair, o Edson continua, eu vou sair, Edson. Valeu. Você continua aí com o programa, tá bem? Beleza, Stephanie. Eu vou encerrar aqui com o pessoal. Eu te agradeço também, Stephanie, a locução aí com a gente, o vídeo também. E logo já tá no ar aí mais um Red Flow. Valeu, Stephanie. Valeu, obrigada, gente. Se cuidem. Valeu. Então é isso, né, pessoal? Tá muito massa o papo. Eu já sabia que isso ia acontecer, que a gente vai ter que fazer uns 4, 5, 20 programas, né? Porque é muito assunto, né, Marcelo e Gustavo? E a gente o tempo acaba ficando curto mesmo, né? Então, para quem está olhando em vídeo, esse papo também vai ao ar no Spotify como podcast. E certamente a gente vai ter que falar com o Marcelo e o Gustavo novamente, porque não deu para a gente encerrar aquele ciclo ali da história do coletivo Catarse, né? A gente entrou em outras pautas. Abriu janela aí. Abriu outras janelas que também são urgentes, né? Então a gente abre um leque aí de assuntos que são muito pertinentes e, obviamente, a gente não tem tempo suficiente para fazer tudo, né, cara? Mas, eu agradeço demais também vocês aí, cara. Se quiserem deixar uma palavra final, né, para a gente encerrar esse podcast, que vai ficar muito foda, né? Se vocês quiserem deixar seus comentários aqui, para a gente encerrar, é muito bem-vindo, com certeza, cara. Bueno, não, cara, agradecer, Edson, a parceria que já há um tempão a gente tem também contigo aí, com a Rádio Armazém, né? A gente semanalmente entrega um programete aí para vocês de 1h30, com muita falação também. Falação e são porrada. E muito trago, né? Que é a ideia do Heavy Hour também. E a gente está disposto sempre, cara. Isso não é só porque é vocês, mas é a nossa maneira também de nos posicionarmos, né? Que estamos sempre abertos a fazer esses espaços de discussão, assim. Então, fica à vontade, valeu, agradeço o espaço e lutamos para a manutenção desse espaço também, viu? Estaremos juntos na batalha, com certeza. E aí, Marcelão? Satisfação total por participar do programa. Me coloco à disposição o Coletivo Catarse para a gente seguir nas nossas parcerias. Inclusive, tomara que em breve a gente possa propor novas parcerias com vocês aí. A gente está bolando algumas coisas aqui no coletivo e certamente a vinculação junto à Rádio Armazém é uma coisa que nos faz muito bem, nos deixa orgulhosos e acho que é uma coisa para a gente seguir fazendo durante muito tempo, tá, Edson? Muito uma obrigado, grande saudação a toda a gente aí que está nos escutando e que acompanha o Heavy Hour, ele acompanha toda a programação da Rádio Armazém. Vai um abraço para o Bruno Conrado, meu bruxo colorado. Pode crer. A ala colorada aí da Rádio Armazém. Eu agradeço também vocês, cara. Para nós aqui da Rádio Armazém, é um prazer muito grande ter essa parceria no Coletivo Catarse. É muito bom fortificar a nossa ala, né, já que a gente tem um posicionamento e um alinhamento filosófico bem forte, bem grande. E a gente também se uniu com a Red Flow lá em Lisboa, então estamos todos juntos, interligados, para nos tornarmos mais fortes
como mídias e como cidadãos, né? Então, eu também agradeço muito a vocês, cara, pelo terem aceitado o convite, pela disponibilidade. Aí, vocês são extremamente importantes para nós também aqui. Muito obrigado, cara. Valeu. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Então, vamos encerrando por aqui mais um Conexão Red Flow Rádio Armazém. Domingo que vem estamos de volta. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Edson. Opa! Terminou, né? Só Terminou. para te